Vamos retomar o estudo da palavra do Senhor. No dia de hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 9. Nós leremos hoje a partir do verso de número 12. Apocalipse 9, 12. E iremos até o verso 21, que é a sexta trombeta, o relato da sexta trombeta. E falaremos hoje sobre o tema arrependei-vos. A sexta trombeta traz consigo este ensino, esta orientação, que as pessoas que contemplassem então a ação de Deus, pudessem ser conduzidas ao arrependimento. E veremos se isto aconteceu ou não, tá bom? Então, nós vamos ler Apocalipse 9, de 12 a 21, e eu, antes de fazer a leitura, vou orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, a fim de que Ele nos ilumine e a gente possa compreender a sua santa e bendita palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos reportamos a Ti, e nunca é demais, porque devemos orar sempre, especialmente quando contemplamos algo tão claro, que é a nossa necessidade de sermos iluminados pelo Senhor, o Espírito, a fim de compreendermos a Tua palavra, discernindo-a espiritualmente. Sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer, por isso rogamos, dá-nos aprender da Tua palavra, possamos beber, nos alimentar desta fonte inesgotável, que vem do Senhor, como expressão da Tua bondade para cada um de nós, que ao aprender, pratiquemos, pois isso o Senhor requer de cada um de nós, que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, a começar em mim, e tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Vamos então ler. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui, mais uma vez, a alusão, neste livro, o livro do Apocalipse, sobre o juízo de Deus sobre os homens. E este juízo já foi iniciado, tendo como base a perspectiva de que Deus estava reinando soberanamente, e ainda está, e é a partir dele que estes juízos são emitidos, que tudo acontece. Portanto, não há nada que esteja acontecendo aqui, é bom que a gente saiba disso, que não esteja debaixo da ordenação do Senhor, do controle dele. É Ele quem de fato diz o dia, a hora,
o mês, o ano em que tudo acontece e a forma como tais coisas acontecem. E a gente não pode perder isso de vista, ficando evidente na medida em que contemplamos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. A outra coisa que eu preciso também ter em mente aqui é que as coisas que aqui estão acontecendo, elas estão primariamente acontecendo por vontade do Senhor, mas houve da parte dos santos um pedido, uma oração, expressando assim a angústia que estava no coração dos santos, sofrendo neste mundo caído. E a expressão era: até quando? E Deus mostra através desta revelação que o tempo para a resposta haveria de chegar, e Ele estava atuando nesse sentido. E aí Deus revela, irmãos, uma sequência de 3 grupos de juízo sobre os maus. E logicamente que esses juízos, parte dele nos atingem, enquanto igreja do Senhor, enquanto aqui estivermos, mas outra é destinada especificamente aos ímpios. E Deus fez a separação destes, na medida em que selou os crentes. E vocês lembram da porção bíblica que tratamos desse aspecto, dizendo que Deus havia selado, separado os crentes, para que eles não sofressem o mesmo dano dos ímpios. Então Deus responde à oração trazendo juízo e faz uma clara distinção, não acepção, distinção entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele, enquanto povo, me refiro. Na primeira sequência de juízo, você tem os selos, e você vai perceber na leitura que após um determinado número de selos, você tem um interlúdio, algo que acontece preparando para o último. E o mesmo acontece também nesse segundo grupo, que são as trombetas. Vimos as 4 primeiras trombetas, que são males que atingem ali a natureza, e isso logicamente traz também danos sobre os homens de modo geral. Mas quando você vai para a 5ª e 6ª trombetas, você vai perceber que aqui Deus está tratando diretamente dos ímpios. É sobre eles que está vindo esse juízo, majoritariamente. Isso não quer dizer que de alguma maneira os crentes que estão neste momento também não sejam afetados, mas não pelo juízo de Deus, mas pelas consequências que este juízo traz sobre toda a humanidade. E há uma diferença muito grande aqui nesse sentido. Agora, irmãos, nós chegamos ao capítulo 9, verso 12, e a expressão que foi inicialmente posta no verso 13 do capítulo 8, com referência aos 3 ais, agora você vê que após a 5ª trombeta, o primeiro ai passou, mas restavam ainda mais 2. Então, cada uma das trombetas seguintes representará um destes ais. Por isso que no verso de número 12 do capítulo 9, nós temos aí, o primeiro ai passou. Então, isso se refere à 5ª trombeta. Mas aí, João também diz-nos que, eis que depois destas coisas, as referentes à 5ª trombeta, o primeiro ai, vem ainda 2 ais. E o segundo é exatamente a 6ª trombeta. E eu quero que vocês tenham em memória, irmãos, que quando essa expressão ai aparece, ela está referindo-se ao juízo de Deus. E eu trouxe um texto que é bem conhecido nosso, pelo menos eu espero, que é o texto do profeta Abacuque, quando ele ali lança o juízo sobre o Império Assírio, uma sequência de juízos em várias áreas, e aquele ai é exatamente o pronunciamento do juízo de Deus sobre os ímpios. Nesse sentido também você pode olhar esse texto aqui e perceber exatamente isto, que esses ais são expressões do juízo do Senhor. Seria de maneira sintética o fato de Deus está julgando aquele que cometeu transgressões. E o segundo ai, como eu disse, é a 6ª trombeta. Quero que você observe, ao ver esta expressão, os ais, não é? Que as coisas estão acontecendo de maneira ordenada, primeiro detalhe, ordenada, então não vem um por cima do outro, mas Deus envia um, depois o outro, o interlúdio e o seguinte. Isto mostra o controle de Deus sobre esse juízo. Quero também que você observe a proporção em que estes ais acontecem. Então você vai observar também que o 5º não é tão grave quanto o 6º, que é menos grave do que o 7º. Então, na medida em que o juízo vai acontecendo, há um agravamento. O peso da mão do Senhor é maior.
ok? E aqui vai uma questão de ordem disciplinar muito importante, não é? A gente não deveria, por exemplo, ao aplicar a disciplina com os filhos, fazê-lo logo na medida mais intensa, porque você tem uma graduação nisto. Inclusive nos nossos processos eclesiásticos, né? Você vai perceber isso também, essa graduação. Ninguém deveria sair logo para uma punição severa, sem que antes tivesse andado as outras milhas anteriores. Então, este é o segundo aspecto, há uma graduação. E a terceira e última coisa que eu queria que você chamasse, tivesse a sua atenção despertada, é que além de ter a sequência e a graduação, ela possui princípio, meio e fim. Ou seja, não é uma coisa indeterminada. Deus sabe muito bem a hora de começar o juízo e a hora de terminar o juízo. Inclusive, hoje pela manhã eu observava isto, se você já teve a oportunidade de ler o texto bíblico de hoje, né, de Jeremias, capítulo 45 até o 48, você vai ver lá que Deus diz assim, olha, eu vos puni em justa medida, nem mais, nem menos, princípio, meio e fim, são 70 anos, serão 70 anos, então Deus tem este controle sobre o que está acontecendo, é algo que é gradativo e é algo que tem princípio, meio e fim. Isso deve nos confortar, isso deve trazer confiança, sobretudo no Senhor, pelo fato de sabermos que Ele está guiando estas coisas também. Então, no verso 12, você tem aí o início, a preparação para o segundo ai, que é, no caso, a sexta trombeta. Agora, de maneira específica, irmãos, vamos ver então esta trombeta. Por favor, volte seus olhos para o verso 13 do capítulo 9. Nós iremos dividir aí, primeiramente, né, a ordenação divina, para que o juízo se execute, depois nós vamos ver a aparência desses instrumentos de Deus para o juízo, e em último lugar nós veremos a ordenação de Deus e o benefício que Ele espera que aconteça. Então vamos ver primeiramente essa parte que diz respeito à ordenação divina. O sexto anjo tocou a trombeta. Quantos anjos eram? 7 com trombeta e 1 sem. Esse que estava sem, tomou o incensário, com fogo do altar, e lançou sobre a terra e deu-se início ao juízo. Os 4 primeiros tocam, depois você tem o quinto, que aí começa a tragédia sobre a humanidade especificamente, e agora o sexto. Então, o sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Há alguma dúvida aqui, irmãos, com relação à origem dessa voz? De quem é essa voz, tá? Alguns dizem que é dos anciãos, outros aludem isso a algum anjo, outros dizem que é de Cristo. Eu creio que a melhor forma de percebermos isso aqui é observarmos que o ponto que João quer trazer é a origem dela no que diz respeito à localização, que é onde? Veja comigo, procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Então, me parece que, e eu não estou sozinho nisso, logicamente, que a melhor interpretação disso seria algo que procede da parte do Senhor. Não sabemos se de fato é a voz do Senhor, mas é procedente dele. Por quê? Porque veio do altar onde ele está assentado. Então, ainda que tenha sido o próprio Deus falando, alguém enviado por ele, isto procede da parte de Deus. Então, o que vai acontecer aqui, mais uma vez a gente tem reforçado a ideia, vem da parte de Deus. É importante que você tenha em mente isso. E o que era dito? Verso 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Primeira ideia que você tem que ver aqui é a ideia de passividade dos anjos. Os anjos são soltos, eles não se libertam. Preste bem atenção nisso. Há uma voz que ordena a soltura deles. Não são eles que dizem, vou me libertar, porque nem conseguiriam fazê-lo. Então, o que João está querendo mostrar, logicamente, inspiradamente, é que há um controle de alguém sobre isto. Eles não passarão a atuar sem que antes tenham sido o quê? Libertados.
soltos. Por favor, abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ver a perspectiva do apóstolo Paulo sobre esse domínio do Senhor sobre o mal. 2 Tessalonicenses, por favor, abra sua Bíblia, capítulo de número 2, versos 5 e 6, eu vou ler. A partir daí. Abriram? 2 Tessalonicenses 2, 5. Diz assim, olha: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguardo somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu não estou dizendo que aqui é o anjo que está sendo dito lá em Apocalipse. Eu estou querendo mostrar o poder de Deus para deter a atuação do mal. Ok? As coisas só acontecerão se Deus assim permitir. É isso que está sendo dito lá em Apocalipse capítulo 9. De tal maneira que, lemos: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. No que diz respeito à questão de número, também há alguma interpretação nesse sentido, né? Os 4 ventos, dos 4 locais, ou seja, a amplitude de todas as regiões, ok? Então, esse é um ponto aqui que precisa ser considerado. E além disso, também nota-se que esses anjos, eles estavam atados junto ao grande rio Eufrates. Quando você vê essa expressão aqui, grande rio Eufrates, e nós que estamos lendo aí o profeta Jeremias, né, e vamos ler o profeta Ezequiel também, perceberemos que este rio ficava em qual região? Na Babilônia. Ok? E era uma faixa de transição entre a terra dos inimigos e a terra do povo do Senhor. Então, geralmente, as grandes guerras, os males, dessa expressão, o mal veio do norte. Então, mais do que uma precisão geográfica, o que está sendo aludido aqui é o seguinte: este é o local de onde procedem os males. Por isso essa expressão, junto ao grande rio Eufrates. Então, o que é que se espera? Que o Deus que tem controle de todas as coisas, ele liberte esses anjos, que trarão mal sobre os homens, e eles virão dessa região, que na mente do judeu, lembra o quê? Juízo. Grande mal sobre nós, um povo ímpio que se aproxima, que não terá piedade de nós, que devastará o nosso povo, a nossa terra. Então vem essa expressão de expectativa de juízo. Por isso então, temos só dos 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. No verso 15, ainda dentro desta ordenação divina, então veja, né? O anjo toca, uma voz vem do altar, diz: solta os 4 anjos, esses anjos são soltos, vêm dessa região que transmite juízo, e o próximo passo é o seguinte, verso 15: foram então soltos 4 anjos, que se achavam preparados para, preste bem atenção no detalhamento, a hora, o dia, o mês e o ano. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo, quando estava no seu ministério terreno, foi questionado acerca de quanto seria. Aí ele disse o quê? Que isto era algo que estava reservado pelo Pai. O Pai sabia disso, tá? Só que agora João está tendo uma revelação dizendo o seguinte, que o que está acontecendo aqui, e ele não está dizendo o dia, a hora, o mês, o ano, não. Ele está dizendo o seguinte, que o que está acontecendo aqui foi determinado por alguém que tem controle do quê? Da hora, do dia, do mês e do ano em que tais coisas devem o quê? Acontecer. A pergunta que você tem que fazer é: quem é que tem controle sobre o tempo? Quem é que tem domínio sobre a hora, o dia, o mês, o ano, e que não está preso a isto, porque é eterno? Quem é? É o Senhor. Ele que é o soberano governante. Ele é que é o supremo Senhor. Ele quem determinará o dia, a hora, o ano, o mês.
Veja o detalhamento, a precisão. João quer mostrar que o que está acontecendo aqui não é algo aleatório, não é obra do acaso, mas é uma ação poderosa, orquestrada, sábia do Senhor. E eu não posso perder isso de vista. Especialmente nós que vivemos esses dias, em que olhamos para a realidade ao nosso redor e parece que as coisas estão meio desgovernadas, não é? Para aqueles que não têm essa percepção, que olham a nossa realidade, e aqui eu não quero ir muito longe, no nosso próprio país, a gente vê o que está acontecendo e diz, meu Deus, não tem controle sobre isso? Não, não pense assim. Deus está no controle, sempre esteve, e está sendo evidenciado aqui também. Além disso, veja comigo, que foi dado não somente o tempo em que tais coisas deveriam acontecer, mas a proporção disto. Em que sentido? Veja a parte final do verso 15. Estes anjos foram soltos, preparados para este dia, esse momento próprio. Agora veja, para que matassem a terça parte de quem? Dos homens. Vocês lembram que eu falei a vocês que havia um agravamento? Se você olhar a quinta trombeta e as anteriores, você vai ver a expressão causar dano. Causar dano. Causar dano. Qual a expressão mais forte? Causar dano ou matar? Precisa pensar muito, né? É lógico que alguns danos produzirão morte, mas nem todos. Aqui é diferente. A expressão agora aqui é mais direta. Eles foram libertados para matar. Vocês estão percebendo a diferença? Causar dano é uma coisa, tem danos que podem gerar morte. A outra coisa diferente é sair com um propósito específico de quê? De matar, ou seja, eles farão aquilo que lhe é próprio, por natureza. Mas não deveriam matar todos, e aqui você vai ver mais uma vez o controle de Deus. Eles haveriam de matar quanto? A terça parte dos homens. Mais uma vez aqui uma graduação. Primeiro era quanto? 1/4. Agora já aumentou para a terça parte. Ou seja, os juízes estão aumentando na sua intensidade, tanto no que diz respeito à dureza dele, quanto à proporção daqueles que são atingidos por esse juízo. Tudo isso debaixo do controle do Senhor. Está claro? E aí o texto prossegue para o último verso desta ordenação divina para o juízo, que é o verso de número 16. Só um detalhe. Esse juízo ele vem sobre quem diretamente? Sobre os homens. Até a quarta trombeta vinha sobre quem? Sobre a natureza. Então agora há um grau de especificidade maior também, tá? Não esqueça disso. Finalizando, verso 16, a primeira parte. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. João estava preso na ilha de Patmos, e ele foi preso pelo Império Romano. E se tinha uma coisa que as pessoas temiam na época de João, era o exército romano. E esta proporção que é posta aqui por João, quer dizer que este exército aqui era 700 vezes maior do que o maior exército romano. Pense nisso agora. Eu não estou falando de 7 vezes, 70 vezes. A proporção posta aqui é de quê? De 700 vezes. E mais uma vez o aspecto da intensidade. Então pense você que está ali à época de João, que viu o exército romano e era tomado de terror por aquela proporção, não é? Eu gosto até de assistir aquele filme O Gladiador, para ver aquela preparação daquela batalha que tem no início, a forma como eles se preparavam, aquilo ali mostra a estratégia de guerra, como eles traziam terror sobre os outros. Mas aí você pensa que aquilo que Deus trará sobre o juízo, segundo o texto bíblico, apontando logicamente essa proporção da sua intensidade, sua grandeza, é 700 vezes maior. Por isso, esta proporção que está aqui, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. É aterrador. Então, qual é a primeira impressão que nós deveríamos ter ao nos deparar com estes versos iniciais da sexta trombeta? É que nós deveríamos temer aquele que está no controle de todas as coisas,
e aquilo que pode vir dele como expressão do seu juízo sobre os ímpios. Bastaria olhar para isso e nós já deveríamos ter que nos render. Mas não foi assim que aconteceu. Isso é muito importante. Este impacto inicial deveria trazer sobre nós já temor. Não querer estar debaixo deste juízo. Como aqueles que tinham o selo do Senhor não estariam. Mas não foi assim. Diga, meu filho. Ok. A pergunta do irmão Marcelo é como que chegou a essa proporção de 700 vezes mais. Esse não é um cálculo que eu fiz, mas aquilo que vemos nos comentaristas quando ele analisa esse texto, tá? Então eles estão pegando o grupo do maior exército romano, fazendo a multiplicação por aquilo que compunha o exército na época, a partir deste dado de 20 vezes 10 milhares. Então ele multiplica por 20 vezes aquilo que seria o maior exército, chegando a 700 vezes mais. Ok? Exato. Daí a compreensão da necessidade de interdisciplinaridade. Ciências debaixo da cosmovisão bíblica podem ser úteis na interpretação da Escritura. E são. Então, não podemos desprezar aquilo que por graça comum tem sido dado pelo Senhor para o seu povo e para os ímpios, no caso, graça comum. Então, isso é muito importante. Precisamos ter esse conhecimento. Tá bom? Ok? Prosseguindo. Então, a ordenação já deveria causar o quê? Terror. Só em você ver o que vai acontecer, você já devia tremer e submeter aquele que é o soberano. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos analisar agora, então, a partir do verso 17 até o verso de número 19. Agora ele vai especificar mais os cavaleiros e a cavalaria. Então diz, verso 17: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Note a forma como está sendo descrita, tá certo? Eram couraças e elas tinham uma aparência específica e um material específico. Cor de fogo, então juízo. Depois, jacinto, que você já viu isso na formação do trono, lembra? Jaspe e jacinto, que é uma cor também, alguns disseram assim, é meio que furta-cor, não há uma definição precisa, mas você olha para o trono, você vai ver que tem uma definição precisa, lembra? Jaspe e esmeralda, vermelho e verde, lembram disso do trono? Então a aparência vermelha, mais uma vez de fogo, e depois de enxofre, ou seja, sempre piorando, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Alguns leem esse texto, pastor, e esse bicho existiu? Lembre que isso aqui é uma linguagem figurada para mostrar toda a ferocidade, atrocidade destes elementos de juízo. Tá bom, irmãos? Alguns fazem algumas obras de ficção que saem esses bichos assim dessa forma, né? Se você já assistiu Nárnia, você deve ter percebido isso, mas são ficções. Então, eu não posso tomar de maneira literal isso aqui, mas trazer o significado que esses animais têm, tá bom? Da sua ferocidade. Então, vamos lá. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía, mais uma vez a proporção, ó, fogo, fumaça e enxofre. Preste bem atenção aqui nestas duas sequências. Fogo, jacinto e enxofre, fogo, fumaça e enxofre. Quando você tem uma guerra, você tem um ataque do exército inimigo contra aquele que está ali posto.
seu adversário. Quando eles conquistam a cidade, eles geralmente ateavam fogo à cidade, queimavam. Logicamente, se eles queimam a cidade, o que é que vai subir? Fumaça. Pastor, e o enxofre? O enxofre diz respeito àquele cheiro, na verdade um odor, que impregna, contamina e por vezes mata. Por exemplo, se você for observar os vulcões, eles saem larva, não é? Fogo, a fumaça e depois sai o quê? Um enxofre, que mata. Então o que João está trazendo aqui? Do mesmo jeito que há uma graduação do juízo, estes elementos aqui trazidos também mostram que a situação estava piorando cada vez mais. Então vinha um fogo, que seria uma cidade queimada, a fumaça que subia, mostrando toda a destruição daquela cidade, e o odor que subiria dela após essa destruição. Por isso, então, fogo, fumaça e o quê? E enxofre. Vocês estão entendendo? Diga, meu irmão. Porque o grande dano do enxofre não está na sua fumaça, está em quê? Ou no seu fogo, está em quê? No seu odor. Inalar. É uma substância química. É isso que ele quer mostrar. Que você teria a visualização do dano e sentiria o dano. Então ele está usando aqui os seus sentidos para que você possa ter uma dimensão correta do dano que estes anjos causariam. Ok? Então a ênfase textual é nesse sentido, no odor que você sentiria da destruição. Então eu deveria contemplar essas coisas, fazer o quê? Fugir disso aqui. Porque certamente não acabaria bem. Teria fogo, destruição, fumaça, reflexo da destruição e o odor que seria horrível. Ok? Então, esta é a ênfase que o texto procura dar. Prosseguindo, verso 18. Agora veja que o cavalo é que está sendo chamado a atenção aqui, tá? Porque a cabeça era de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, então eu tenho que olhar para fogo, fumaça e enxofre como flagelos. E pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos anjos. Então, quem na verdade atuou aqui, irmãos? Os cavalos, não os cavaleiros. Nesse ponto é importante considerar algo. Mais uma vez a expressão de quem domina quem. Cavalos são instrumentos nas mãos dos cavaleiros. Então eles estão atuando debaixo de comando. Não estão agindo aleatoriamente por acaso, ou por acaso. Estão debaixo de comando. E foram eles que trouxeram esse dano, por meio desses flagelos, matando o quê? A terça parte dos homens. E aí, então, irmãos, você tem o verso 29. Pois a força, veja que a ênfase está nos cavalos, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam o quê? Dano. Então não tinha como você fugir. Se encarasse de frente, 3 flagelos. Se fosse pela retaguarda, também seria afligido. Em outras palavras, não tem como fugir deste juízo. Não tem como. Não há como fugir. Humanamente falando, não tem como. Então, observe comigo aqui algo que é muito importante. Quando você considera o anúncio do juízo e a realização deles, ou deste juízo, por meio desses instrumentos divinos, cavalos aí, não é? Esses anjos que foram soltos, o que é que se esperava daqueles que estão vendo e passando por isso? Sabendo que é uma expressão de juízo, que eles se arrependessem. Então Deus está dando oportunidade, não para os que morreram, mas aqueles que estão vivos, que estão presenciando isso, visto que foi apenas a terça parte. Então você tem mais 2 terços que estão contemplando isso, que eles deveriam o quê? Se arrepender dos seus pecados,
que eles deviam buscar a Deus urgentemente, antes que aquele juízo viesse sobre eles. Mas sabe o que é triste? É a terceira parte desse texto. Veja comigo agora o verso 20 e 21. Olha que coisa. Os outros homens, quais? Aqueles que não morreram, os 2/3, portanto, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos. Então parece que o juiz, ao invés de trazer quebrantamento, trouxe maior o quê? Endurecimento. Deus me deu, nos deu um filho. Mas conversando com os irmãos, e sendo filho também, e filhos são diferentes uns dos outros, não tem como ser igual. Eu já ouvi e vi algumas vezes a seguinte situação, que tem filhos que o pai basta olhar, e ele já se derrete todo, se quebrando, não precisa nem encostar, olhar, se falar, coitado, acabou com a criança, acabou no sentido assim de quebrantá-la. Mas tem outros que parece que quanto mais você disciplina, por vezes até usando a disciplina corretiva, como a Bíblia ensina, a vara, fica mais duro. Nem lágrima dos olhos desce. Conhece alguém assim? Diz assim, eu vi hoje de manhã, pastor. Diga aonde? Quando fui escovar os dentes. Não se quebranta. Irmãos, quando eu li esse texto, eu lembrei disso, eu fiquei pensando, meu Deus, tem gente que é assim mesmo, ela está vendo a coisa pegando fogo, literalmente, o juízo de Deus sobre ela, e ela não para refletir sobre as suas obras e buscar arrependimento, continua nos mesmos caminhos de antes, e o que é pior, agravando, parece que não aprendeu. Coração empedernido, embrutecido, uma cegueira espiritual sem tamanho. E foi isso que estava acontecendo aqui. Eles dizem que, diante daquele juízo, os que não foram mortos, não se arrependeram das obras de suas mãos. E aqui é importante dizer que João está usando esta ênfase, das suas obras. Por que obras das suas mãos? Para mostrar que há uma pessoalidade naquilo que está sendo feito. Em outras palavras, eu não posso lançar a culpa no outro, porque as obras são minhas, e a prova disso é que eu fiz com as minhas mãos, são minhas obras, a responsabilidade pelo que foi feito é minha, eu sou o culpado, se tiver alguém culpado, eu sou o culpado, e eu deveria, em arrependimento e fé, buscar ao Senhor, especialmente quando esse juízo acontece, mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, eles não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, é o que o texto diz, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Livro dos Salmos, você vai ver, você vai ver expressões dessa natureza. Ok? Salmo 115, vamos abrir o Salmo 115 aí, por favor. Verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora veja, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhante a eles que eu faço, enquanto neles o quê? Confiam, idolatria. Agora aqui é importante uma coisa, tá, irmãos? Lendo um comentarista, ele diz assim, se você pega o pessoal do Oriente, você vai ver esta adoção de ídolos na época,
No Ocidente, você também tem idolatria materializada, né, a partir de um ídolo construído com mão, seja qual for o material, mas tem os ídolos do presente século, que não são palpáveis, mas são reais. Por exemplo, o ídolo do conforto, o ídolo da segurança, o ídolo da beleza, questão estética, o ídolo do poder. Você não consegue pegar essas coisas. Não são materializadas. Você não tem como dizer, aqui está este. Não, mas está erigido no coração de muitos. Então a condenação aqui à idolatria não é somente aquele ídolo visível, mas a tudo aquilo que no seu ou no meu coração é posto em lugar do Senhor. E como tal, requererá culto. Um tempo eu ensinei a disciplina aqui de seitas, denominações, agora mais recentemente, psicologia da religião aqui no seminário. E aí, eu ficava observando uma coisa que eu fiz um paralelo e passei para os alunos. Disse, olha, Deus verdadeiro requer um culto verdadeiro estipulado por Ele, não é isso? Concordamos nisso? Esse culto tem quem deve adorar e a forma como deve adorar. Concordam comigo? Os atos do culto. Adoração, contrição, confissão, louvor, a parte da edificação, o ofertório, a administração do sacramento. Não tem isso? O culto falso é uma imitação do culto verdadeiro. Então vamos lá. Em falsas religiões, tem adoração? Tem. Tem contrição? Tem também. Tem louvor? Tem. Vai no terreiro para você ver. Tem oferta? Tem. Tem sacramento? Também. Tudo imitação do verdadeiro culto. Então, se você é um idólatra, tenha certeza que você também está cultuando a esse falso Deus e ofertando culto a Ele. Isso vai requerer tempo de você, isso vai requerer de você mesmo, do seu corpo, ele vai requerer dos seus bens. Quer ver um exemplo? Se alguém cultua o corpo, ok? Tem horário para esse culto? Tem. É o horário que ele vai malhar, que vai para as clínicas de estética. Tem rito? Tem um rito lá, que você vai chegar, vai fazer. Não estou dizendo que eu sou contra a exercício físico não, tá? Estou mostrando aquele que cultua. Tem sacrifício? Sim ou não? Olhe muito, meu filho, tem gente que paga tubos de dinheiro para fazer um peeling, um botoxinho, malhar na melhor academia, nada contra. Eu estou dizendo quando isso se constitui no seu coração um ídolo. Vai requerer de você, mesmo culto, só que tem um detalhe, esse Deus que você cultua, falso, quanto mais você cultua, mais vazio e pobre você fica. O Deus verdadeiro não é assim. A gente vem à casa do Senhor, cultua Ele e saímos o quê? Cheios de Deus. Não vazios. Por quê? Porque do nosso interior brotam o quê? Rios de água viva. Não é diferente? Então essas pessoas se deparavam com isso e não respondiam como deveriam. Qual deveria ser a resposta? Arrependimento. Não fizeram. Vou passar para a irmã Rosa e depois para ti, tá bom? Diga, irmã.
Toda vez que eu vejo isso, eu fico lembrando da parábola do rico e do Lázaro. Nenhuma pessoa ressuscitando dos mortos será capaz de quebrantar um coração que só pode ser quebrantado pela palavra e pelo Espírito. Por isso que algumas coisas eu considero, irmão, a partir disto. A primeira delas, a urgente necessidade da igreja pregar o Evangelho. O tempo se aproxima, preguemos mais, falemos mais de Jesus. Se tem um momento que nós precisamos falar, é este. Segundo, analisar a nossa própria vida. É com muita tristeza que eu vejo esse tempo de pandemia em alguns irmãos, não todos. Alguns da nossa igreja, outros de fora. Ao invés da pandemia trazer mais gosto para estar na casa do Senhor, está afastando. Agora eu tenho uma desculpa para tudo. Ainda mais porque é na internet. Aí que eu faço mesmo, não foi? Eu já pensei várias vezes em acabar essa transmissão. Eu mesmo não transmiti mais, tá? Não posso tomar essa decisão só porque é o conselho. Mas eu mesmo, por quê? Porque eu vejo que tem sido usado como artifício para muitas pessoas ficarem em casa, podendo vir à igreja. Porque vão para o shopping, vão para o mercado, vão para a banca, aglomerado, mas não vem. Quer dizer, essa pandemia trouxe reflexão para a igreja? Ou só sou eu que estou vendo isso? Ninguém mais está vendo? Não tem alguma coisa errada? Então essa é a segunda coisa. A urgência de evangelizar e a necessidade de reflexão pessoal. A terceira e última que eu vejo. Os ímpios. O tempo deles está se abreviando. Você que não é convertido, pense bem. O seu tempo está chegando de se encontrar com o Senhor. E esse vai ser o pior encontro da sua vida, o pior encontro da sua vida, se você não estiver em Jesus Cristo. Se você diz que ver o diabo é ruim, você não sabe o que é encontrar-se com Deus vivo. Vai ser o pior encontro da sua vida, se você não estiver em Jesus Cristo. Então não é possível que essa pandemia, depois de tantas mortes, tantas tragédias, né? A gente não pare para refletir sobre isso. O irmão, depois o irmão, tá? Nessa sequência, diga. Você pode tirar a máscara só para eu ouvir tua voz, fazer a leitura labial. Ok. Uhum. Pronto, você tocou no ponto. Pronto. Beleza. Como crentes, nós temos a estrutura da igreja e um dos ramos dessa estrutura é o diaconato. Esses homens são homens que estão relacionados com a misericórdia, assistência aos necessitados. Nossos diáconos devem estar atentos a isso, para pela igreja prover isto. Então, o ponto aí é, se houver necessitado,
primeiro, né? E eu não assisti-los, estarei incorrendo em pecado. Tendo eu condições de fazê-lo e não fazendo, certamente. Isso é maldade. O princípio bíblico, você citou o exemplo, Atos capítulo 6, Atos capítulo 2. Então você vai ver esse princípio na igreja aplicado. A segunda coisa dentro disso é a seguinte: se por um lado eu quebro o mandamento não furtarás, quando uso indevidamente, contemplando a necessidade de alguém, mas tentando assistir a mim, no sentido de desprezar a necessidade do outro, eu também quebro. Mas esse mesmo mandamento, não furtarás, diz que quando Deus me dá condição e eu não uso a condição que Ele me dá, quer seja para o reino, quer seja para uma condição melhor para mim, para minha família, também estou quebrando esse mandamento. Então, qual é o ponto de equilíbrio? É eu saber que tem uma vida equilibrada, ajustada, com o conforto que Deus me deu, gozar isso com alegria diante dEle, mas não fechar os olhos para a necessidade, inclusive abrindo mão de algum privilégio meu para assistir alguém. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse condições de todo... Qual é o restaurante mais caro de Teresina? Qual é? Grão Cru? Não sei nem o nome, viu? Você já viu que eu não fui lá. Bom, mas vamos lá que você vai no Grão Cru e um prato lá, R$ 500. Você vai todo final de semana. Então, no mês, se for de 5 meses, você gasta quanto? R$ 2.500 por mês. Só para você ir lá no Grão Cru, e comer um pratozinho lá, que talvez não dê nem um prato cheio, um PF bonito. Né? Um bife do zoião. Pois bem, aí você faz essa opção. Seria pecaminoso? Não, se Deus te deu a condição de fazê-lo, você pode ter uma boa casa, um bom carro, você pode viajar, não há pecado nisso. Agora, pecaminoso seria eu percebendo a necessidade do meu irmão na fé, primeiramente os da família da fé, e fechar os olhos para isso enquanto eu me satisfaço lá. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Lembra que cristianismo não é voto de pobreza. Isso não é a perspectiva cristã. Mas eu posso ter uma vida boa, confortável, sem deixar de atender à necessidade dos santos. Agora, se você quiser dizer assim, com o consentimento da sua família, eu quero vender tudo e usar no reino. Bendito seja Deus. Não é obrigada a sua consciência a fazê-lo. Então, tendo necessidade, como crente, eu preciso fazer. Peco quando não uso, tendo o dom dado pelo Senhor, e peco quando uso, sem contemplar a necessidade do outro, que é o 8º mandamento. Ok? Isso. Aham. No que diz respeito a isso, isso faz parte, isso é o cuidado. Estar atento à necessidade, sondar as necessidades, isso tudo faz parte desse processo. Deveríamos fazer isso. Tem a parte do acanhamento dos irmãos? Tem, mas não isso. Ó, deixa eu só passar para aquele irmão, você é o terceiro na fila, tá? Eu peço só que seja breve, porque senão a gente vai ficar até meio-dia. Vamos lá. Irmão Walter, depois o irmão Diácono Jeremias. Isso, 45.
Uhum. Espada. Fome também. Com certeza. É, é. Entende? É. Certamente. Temos que ficar atentos. É, exatamente. Não escapou nenhum. O sétimo. Ah, o quinto flagelo. A próxima sequência. Exatamente. Com certeza. Diácono Jeremias. Lucas quanto? 18:8. Lucas 18:8. Aham. Deveria, né? Em meio a tanto juízo deveria. Mas lembre que a fé salvadora ela só é operada pelo Espírito mediante a palavra. Irmão Josenildo, você ia falar alguma coisa? Passou, pai? Aham. É. Isso. 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 O leite diminui. Exato. Lógico. Exato. Perfeito. Vamos retornar para Apocalipse? Vamos lá? Então vamos ver agora. O capítulo 9, nós estávamos no verso 20, né? Então, não se arrependeram, nem de ouvir, tal. Nem ainda, verso 21, se arrependeram, veja que a palavra arrependimento está aí posta, ela, nesse sentido aqui, ela é diferente do que é aplicado
nas epístolas dirigidas às igrejas. Lá é arrependimento de crente, conversão. Aqui é novo nascimento. É a chamada do ímpio ao arrependimento. É diferente da chamada dos crentes ao arrependimento. Contempla essa diferença? Então, eu como crente, todas as vezes sou chamado a arrependimento, mas não para ser regenerado novamente. Eu já fui. É santificação. No caso aqui é conversão. Então, abandonar as más obras e voltar-se para Deus em arrependimento, em fé, crendo que Ele é o seu Salvador. Então, nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Irmão, quando você olha isso aqui, é a quebra da primeira e da segunda tábua da lei. Quebrar todos os mandamentos. Então, mesmo diante da catástrofe, não houve o que da parte deles? O arrependimento que se esperava que tivesse. Então, diante disso aqui, você tem, irmão, nós temos, na verdade, o segundo ai, que é a sexta trombeta, onde Deus libera esses anjos, esses aí vão vir, nesta aparência aí de cavaleiros, seus cavalos, esses cavalos trazem essa aflição, fogo, fumaça e enxofre, matando a terça parte dos homens, com o fim de conduzi-los ao arrependimento. Deus está sendo bondoso, dando tempo. Mas o que se observa é que eles, mesmo diante de tanta tragédia, não se arrependem dos seus pecados. São mais e mais endurecidos. Que lições a gente pode tirar para a nossa vida disso aqui? A primeira delas, que a gente tem que insistir, no sentido de repetir, é que Deus continua presente em controle e em autoridade. Grave bem essas 3 palavrinhas. Deus presente em controle e em o quê? Autoridade. Presente diz respeito à sua onipresença. Controle diz respeito ao seu governo e a autoridade à sua soberania. Então Deus está presente em controle e em o quê? Autoridade. Em meio a tudo isso, não estamos vivendo num desgoverno. Lembre bem disto. Segunda coisa, lembre também que Deus dirige a história, tá? E todos os agentes são dele e eles operam segundo o querer do Senhor. Então, nem os agentes malignos, os demônios, os governos, os homens atuam fora do controle do Senhor. Ele domina sobre tudo e todos. Um exemplo bem claro que você tem é quando ele diz assim, Ciro, meu servo. Não é servo no sentido de ser regenerado, não. É servo no sentido de ser o quê? Um rei ímpio que está sendo usado pelo Senhor para disciplinar o seu povo. Me refiro àquela circunstância específica. E, logicamente, que ele também domina sobre todos os reinos. Então, não fique preocupado no sentido de, meu Deus, o Talibã está desgovernado. Não, Deus está no controle disso, está certo? Eles só vão até onde Deus permite, e isso dentro dos juízos que o próprio Deus já estipulou. Ah, meu Deus, e os vermelhos? Não, meu filho, nem os vermelhos, nem os brancos, nem os azuis, nem os pretos, ninguém vai para canto nenhum, senão pela vontade do Senhor. Por isso, ele dirige a história e todos os agentes são dele, do Senhor. Ok? Então isso deveria trazer para nós mais confiança, nos devotar à oração. Por isso eu citei na vez passada a oração do Senhor, o Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. É Deus quem tem controle sobre estas coisas, tá bom? A segunda coisa que eu queria que você visse também é contemplar a dor que os homens serão expostos por ocasião do juízo divino. Meus irmãos, Deus usa o sofrimento de maneira pedagógica, tá? Então, às vezes a gente está sofrendo e não entende por quê, porque é difícil a gente perceber benefício no sofrimento, mas lembre sempre que é para a glória do Senhor e para o nosso bem. Lembre sempre. No caso aqui deste texto,
nós vemos que esse sofrimento trouxe maior endurecimento para os ímpios. Mas isso não deixa de produzir glória para Deus, não. Deus é glorificado também no endurecimento dos ímpios. E se você quer ver isso atentamente, basta ler o livro de Êxodo, quando Deus endurece o coração de Faraó e é glorificado ali. Então Deus é glorificado também nesse momento, quando Ele usa o sofrimento para trazer a cabo, levar a cabo os seus decretos. Então, a maior prova disso é a cruz de Cristo Jesus. Quando Cristo foi levado àquela cruz, ali foi sofrimento. Sofreu na sua encarnação, sofreu na sua vida, sofreu na sua morte, sofreu no seu sepultamento, estado de humilhação, sofrimento. Mas olha o que o sofrimento de Cristo produziu em termos de glória para Ele e para nós. O ímpio vê o sofrimento e se enraivece, se ira. Nós, crentes, devemos ter uma perspectiva diferente disso. A outra coisa, você que quer viver assim com o demônio, e é isso mesmo que eu estou dizendo, na idolatria, servindo a deuses falsos, que Paulo chama de demônio, basta ler a primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios no capítulo 10, demônios, oferecendo culto a demônios, não ache que eles são seus amiguinhos, não se iluda, eles só querem a oportunidade para terminar de acabar com vocês, eles não querem a sua salvação, eles não querem o seu bem, tanto é que quando tiveram a oportunidade que foram soltos, foi o que eles fizeram com os homens. Sou coitadinho, vem cá que eu vou cuidar de você, foi isso? Trataram de matar. Então, você que está aqui, não se iluda, viu? Que falsos deuses vão levar você para algum lugar, que não seja a condenação eterna. Não se iluda, não se iluda. Só há um Deus que pode salvar e que tem misericórdia de nós, é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que se torna galardoador dos que o buscam. Não há outro, não há outro. Todos os outros, ilusão pura. E você perceberá isso. E eu espero que não seja tarde demais. Quero finalizar dizendo o seguinte: Deus deu tempo de arrependimento para esse povo. Tempo no sentido temporal mesmo, e tempo no sentido de ocasião. Mas foi o que eles fizeram? Endureceram ainda mais o seu coração, não se quebrantaram ante as manifestações de juízo do Senhor. Por isso, meu filho que está aqui, se você não se arrependeu ainda, se arrependa, porque você está vendo que o juízo está aumentando, a intensidade, a proporção, e esse é o tempo que Deus em sua bondade está te dando para você se arrepender. Então não brinque, busque ao Senhor e experimente da sua graça, da sua misericórdia, na medida em que, arrependendo-se dos seus pecados, você volta-se completamente para o Senhor. Este é o melhor caminho que temos a seguir. Deus abençoe você, lhe guarde, e teremos depois um prelúdio, ou um interlúdio, entre a sexta e a sétima trombeta, tá? Que na verdade é quase que uma continuação da sexta, no sentido dos efeitos. Se Deus permitir, no próximo encontro nosso falaremos sobre isso, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Que bênção, Senhor, é termos a Tua palavra, que nos ensina, pelo Teu Espírito, alinhando a nossa vida com os Teus santos propósitos. Te bendizemos por isto. Rogamos que o Senhor nos sustente, que em meio aos tempos maus, estejamos cada vez mais firmes em Ti, por meio de Jesus Cristo, porque o Senhor nos sustenta, é o Senhor quem persevera em nós, para que possamos perseverar em Ti.
Agora, ó Deus, queremos rogar por aqueles que, diante dos juízos do Senhor, ainda estão empedernidos. Senhor, tenha misericórdia, quebranta-lhes o coração, faze-os, ó Deus, voltar-se para Ti, em arrependimento e fé, abandonando as más obras e vivendo pela fé no Filho de Deus, pratiquem as boas obras que foram preparadas de antemão a fim de que o povo do Senhor andasse nelas. Toma a Tua igreja, Senhor, traz conforto e consolo sobre nós, direção providencial em todas as coisas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Poder sentar. Deus abençoe ricamente a você que nos assiste, a você que esteve aqui.